expire. Inspire mais uma vez. E expire. Vamos orar. Nesse clima de harmonia, de paz, que esse ambiente nos proporciona. Vamos colocar na nossa tela mental a figura de um grande amigo, de um grande mestre, o Mestre Jesus. Amigo e Mestre Jesus, companheiro de todas as horas e de todos os momentos. Estamos aqui, Jesus, reunidos em Teu nome. E tudo que você deixou, numa única forma, que é a forma do amor. E que na mensagem de hoje possamos refletir sobre uma palavra, mãe. Uma figura ímpar. E que o nosso palestrante de hoje, Flávio Neri, possa contribuir com suas reflexões nessa mensagem. Que a sua paz, Jesus, e o seu amor permaneçam em nossos corações. Assim seja. Vamos aos avisos, antes de passar a palavra para o nosso palestrante, Flávio Neri. Os avisos são os seguintes. Vai acontecer um curso de mitologia e espiritualidade, e o facilitador será Adenauer Novaes. O início será no dia 30, aqui na Fundação. E que vocês podem se matricular através do site cursos.laharmonia.org.br. E maiores detalhes vocês podem se dirigir à nossa livraria. Esse curso é promovido pela Fundação Lar Harmonia. As inscrições para o ciclo 1, que é o curso básico de Espiritismo, presencial. Então, no próximo semestre, 2021.1, o curso básico de Espiritismo será presencial. E todas as medidas já foram tomadas, inclusive nesse semestre. Todos os eventos aqui na nossa casa, obedecemos todos os protocolos, não é, que estão reverenciados pelos órgãos, né, competentes. Então, acessar o link também simpla.com.br/uli. Então, as matrículas já estão abertas. Esse curso vai ser aqui nesse salão e tem um número limitado de vagas. Mais um aviso é o nosso último seminário do ano, que será Iluminação Interior, em busca da designação pessoal. O facilitador será Adenauer Novaes. E vai ser no dia
13 de dezembro, das 9 às 13. Vai ser presencial e online. E também a inscrição no curso larharmonia.org.br também. E também vocês podem adquirir maiores detalhes também aí na nossa livraria. Chamo a atenção que todos esses eventos aqui de cursos é em prol das obras assistenciais daqui, da Fundação, do Lar dos Idosos e outros programas e projetos que a Fundação Lar Harmonia abraça. Contamos com todos vocês. Sim, e o último aviso, que é o Núcleo Jurídico e de Cidadania Maria Terezinha Ferraz Freire de Novaes, ele está atendendo através do WhatsApp, viu? E o agendamento também está sendo feito também pela plataforma. www.larharmonia.org.br. Os horários é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas. Vamos? Vamos, então. E o tema é um tema empolgante. Eu vou botar minha máscara, você pode tirar a sua, porque você vai falar mais tempo. Então, o nosso tema, Flávio, mãe, do livro Luz no Lar, não é? Espíritos Diversos, e a psicografia foi de Chico Xavier. Sinta-se assim, abraçado e acolhido aqui na nossa casa. Bom trabalho. Conseguiu? Ok. Eu que agradeço, Célia Lírios, né? A convite da nossa querida irmã que nos confia esse espaço para a exposição de tema tão relevante, que é a nossa Zezé, que nos convidou inicialmente no início do ano. Eu tive a oportunidade de falar virtualmente. E nesse segundo semestre, com a abertura dos trabalhos dessa fundação, desse Centro Espírita Harmonia, que tanta contribuição é para a sociedade baiana e soteropolitana em particular, tive o prazer de estar aqui numa quarta-feira, falava de um tema, de outro livro, de outra obra, e Zezé perguntou no grupo, né, dos palestrantes ou daquelas pessoas que estão se preparando para ser expositores do Lar Harmonia, quem se disponibilizaria para voltar aqui no final do ano. Eu digo eu, com certeza, porque para mim é motivo de muita honra e muito orgulho pisar nesse salão doutrinário Chico Xavier, o qual eu adentrei em 2017, no ciclo 1 da ULI, e hoje, caminhando no ciclo 6, estou no ciclo 7, passando para o ciclo 8, eu me sinto muito honrado e agradecido por essa oportunidade de falar aqui publicamente e vendo essa plenária cheia, porque no dia que eu vim, no início, tinha umas 8 pessoas, no máximo 10. Hoje, vendo vocês aqui assim, já é um centro espírita bastante cheio, né? Porque nós sabemos que aqui ocupam quase 500 pessoas, mas a gente tem aqui um número razoável para uma tarde de sexta-feira, e assim eu fico muito feliz por isso, por estarmos voltando ao presencial com todos os cuidados, mesmo sabendo o movimento que nós vivemos da pandemia, o aumento do pico da curva, mas eu acho que a gente precisa voltar a viver com todo respeito, respeitando as condições sanitárias, que devem ser os distanciamentos, a higienização das mãos. Isso nunca é demais lembrar, mas a vida vai seguir. Uns desencarnarão e partirão para o mundo espiritual, outros continuarão aqui, e nós precisamos tocar a vida, com todo o cuidado, como repito, necessário para esse momento que vivemos. Na perspectiva, portanto, do tema mãe, eu vou fazer uma abordagem pelo viés da minha capacidade de interpretar, pela minha prática como constelador familiar. Eu acredito que será uma grande contribuição trazer a visão do Espiritismo, a psicografia de Chico Xavier do Espírito Irmão X, que é o nosso querido Humberto de Campos, que precisou se intitular, usar o pseudônimo Irmão X, por divergências jurídicas, quando, no entanto, ele precisou assinar suas obras com o nome Irmão X. Então, a psicografia de Chico e a mensagem é do Irmão X. E que, como a nossa querida Célia falou, o livro que é objeto de estudo das sextas-feiras. Então, eu vou, em primeiro lugar, ler a mensagem, porque eu acredito que ela tem um rebuscamento muito grande e, no final, ela vai tocar na mãe. O Humberto de Campos, como um grande escritor, ele faz um apanhado geral da visão do Cristo e, naquela perspectiva,
em que o Cristo se estabelece, me veio aqui, não vou ler. Já vou fazer aqui de chofre essa introdução maior do que ele escreve na mensagem. Recomendo que vocês leiam. Tem em PDF o livro e o capítulo é o capítulo 7. Então vocês podem depois ler na totalidade para que eu ganhe tempo. Luz no lar, eu recomendo que vocês façam isso. Porque a minha interpretação tem o meu viés, é o que eu consigo alcançar. Então a mensagem, de um modo geral, é falando sobre a partida do Cristo no Calvário, a rejeição da aceitação e que precisava materializar com as chagas que se manifestavam com Tomé, que precisava ver para crer, e tantos outros que ele aparece para Madalena, que pensou que era o jardineiro, depois percebeu que era Jesus, e no final da mensagem, e essa parte eu vou ler, o Humberto conclui assim, o irmão X conclui assim, ele finaliza dizendo: houve, contudo, alguém que dispensou todas as toques e associações. Eu estou ficando velho, né? 45 anos, 47 anos, aí o braço está ficando curto, eu tenho que afastar para conseguir ler. Então, houve, contudo, alguém que dispensou todas as toques e associações mentais, vozes e visões. Foi Maria, sua divina mãe. O Filho bem-amado vivia eternamente no infinito mundo de seu coração. Seu olhar contemplava-o através de todas as estrelas do céu e encontrava-lhe o hálito perfumado em todas as flores da terra. A voz dele vibrava em sua alma e, para compreender-lhe a sobrevivência, bastava penetrar o iluminado santuário de aí mesma, dentro dela mesma. Seu filho, seu amor e sua vida. Poderia acaso morrer? Seu filho, seu amor e sua vida, poderia por acaso morrer? E embora a saudade angustiosa, consagrou-se à fé do reencontro espiritual, no plano divino, sem lágrimas, sem sombras e sem morte. E o benfeitor arremata: homens e mulheres do mundo, que haveis de afrontar um dia a esfinge do sepulcro, é possível que estejais esquecidos plenamente quando adentrares o pórtico da morte. No dia imediato ao de vossa partida, a caminho do mais além. Familiares e amigos, chamados ao imediatismo da luta humana, passarão a desconhecer-vos, talvez, por completo. Mas, se tiverdes um coração de mãe, pulsando na terra, regozijar-vos-eis, além da escura fronteira de cinzas, porque aí vivereis, amados e felizes para sempre. Olha que coisa arrebatadora essa mensagem do benfeitor, que nos faz, eu agora me arrepio, porque a emoção realmente invade, e vejo a dimensão da importância do que é a mãe nas nossas vidas. E eu separei um poema, porque aqui a gente pode trazer também a arte como uma forma de acessar as emoções mais profundas, mais recônditas, que habitam no nosso íntimo, em momentos de tantas dificuldades que nós passamos. E do livro do venerando apóstolo Francisco Cândido Xavier, o seu primeiro livro, que é Parnaso do Além-Túmulo, tem 2 poemas sobre mãe. Um de Alta de Souza, uma poetisa, e o outro do espírito denominado Marta, que prefere não se identificar. E que qualquer semelhança pode ser mera coincidência. Nós temos um confrade no movimento espírita chamado Marcel Mariano, que muitos de vocês conhecem, é um amigo em que eu tenho muita estima e muito carinho por ele, e ele vem psicografando diuturnamente, todos os dias, uma mensagem que a veneranda Marta, que nós não sabemos quem é, nós não sabemos, mas há uma incógnita que pode ser Marta, realmente, aquela irmã de Lázaro e de Maria, pode ser Marta, essa que psicografou aqui no livro Parnaso do Além-Túmulo, ou pode ser uma outra Marta. Eu converso com ele, ele diz que ela também não se identifica. Mas são mensagens de uma grande profundidade que eu recomendo que vocês tenham acesso. Todo dia ela publica uma mensagem às 6h50 da manhã, porque é a hora que ele me manda para o WhatsApp, e que é divulgada nas redes sociais. São mensagens de uma profundidade que vocês vão perceber que a envergadura do espírito que escreve através do nosso querido Marcel é um espírito de escola. Então aqui eu separei as duas e eu escolhi ler a de Marta, que diz assim:
Mãe das mães. Maria, porque aqui foi dito na passagem de Humberto de Maria, e ele diz assim, a nossa Marta diz assim, mãe das mães. Maria é a mãe piedosa de todas as mães resignadas e sofredoras. É a consolação que se derrama puríssima sobre os prantos maternos vertidos na corola imensa das dores. É o manto resplandecente que agasalha os corações das mães piedosas, amarguradas e infelizes, que orvalham com lágrimas benditas as flores do seu amor desvelado, espezinhadas pelos sofrimentos, fustigadas pelo furacão da desgraça, atropeladas pelo mal, perseguidas pelo infortúnio, no sombrio orbe das lágrimas e das provações. Todas as preces maternas ascendem aos espaços como um doloroso brado de angústia a Maria, e a rosa sublime de Nazaré escuta-as piedosamente, estendendo seus braços tutelares às mães carinhosas e desprotegidas. E bastam os eflúvios do seu amor sacrossanto para que as consolações se derramem, cicatrizando as feridas, balsamizando os pesares, lenindo os padeceres das mães desoladas que encontram nela o símbolo maravilhoso de todas as virtudes. Ao seu olhar compassivo, pulverizam-se os rochedos do mal, do oceano da vida, de desterro e de exílio, para que o brigue da esperança, com as suas velas alvas e pandas, veleje tranquilamente. E, finalmente, buscando o porto, esperando com ânsia, da salvação das almas que sofreram nos torvelinhos do mundo, como náufragos de uma tormenta gigantesca, que não se perderam no abismo das águas tenebrosas do mar da iniquidade, porque se apegaram à âncora da fé. Maria, Maria é o anjo, pois, que nos ampara e guia em nossa cruz, levando-nos ao céu, cheia de piedade e comiseração pelas nossas fraquezas. Ela é a personificação do amor divino no vale das sombras e das amarguras, e sendo o arrimo de todas as criaturas, é sobretudo a Virgem da pureza, mãe das mães. Espírito, Marta, este espírito não pôde ou não quis identificar-se, aqui o incluímos, porém, de justiça atenta à magnitude de seu estro. Então também aqui ela não se diz quem é. A de Marcel também não diz quem é. Em suma, fica aqui essa poesia e a passagem da obra para que nós possamos discorrer sobre a temática, conclamando os senhores que estudem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo muito lido por todos nós, que é o capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe, o capítulo 14, onde vocês terão um aprofundamento da temática e vão entender sobre a piedade filial, a ingratidão dos filhos e os laços de família, os laços de consanguinidade, aquilo que Jesus fez e que pensaram que ele recusou Maria, e na verdade não era isso. Quem é meu irmão, quem é minha mãe? Aqueles que fizerem a vontade de meu pai serão meus irmãos e serão minha mãe. Mas ele não poderia dizer que Maria não tivesse no seu coração um espaço de imensa gratidão. E aí vocês vão encontrar a parentela corporal e espiritual, e nas instruções dos espíritos vocês vão ter o tópico ingratidão dos filhos e os laços de família, que é onde eu devo me debruçar para fazer essa ponte entre o Evangelho do Cristo, o Espiritismo, que é o nosso consolador prometido por ele, e com esse link na visão das constelações familiares, que nos faz entender as leis que regem a dinâmica de qualquer um de vocês que tem nascido, quem está aqui, de uma mãe. Ninguém nasceu aqui de uma planta, todos nasceram de uma mãe. E por isso é preciso entender que no corpo existem leis sistêmicas que regem a dinâmica que permeia a vida de vocês. Eu acho que essa vai ser a contribuição minha para essa noite, para essa tarde, início de noite, para que vocês levem para o cotidiano e possam, no final, olhar para a figura materna de um lugar de honra e de gratidão e de respeito,
porque nós, muitos daqui presentes, inclusive eu, nos emaranhamos nas dinâmicas de relacionamento com elas, pelos nossos julgamentos, pelas nossas críticas, pelas nossas piedades do sofrimento que elas puderam ter, e com isso nós nos desempoderamos e perdemos a força, que é a força do materno em nossas vidas. Então vocês podem fazer a leitura, aprofundando-se no Evangelho, com a ponte que eu tentarei fazer, para que possa trazer mais clareza para a nossa exposição de hoje. Então, a passagem do Evangelho do Cristo é essa: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestarei falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Isso está em Marcos, está em Lucas, está em Mateus. E aí vem o decálogo, que é lá no Êxodo, que diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, dentro da premissa do Êxodo e dos evangelistas Marcos, Lucas e Mateus, nós vamos fazer aqui o entendimento do que é a lei sistêmica, que nos mostra a condição da mãe. E no final, eu devo ter um tempo de 3 a 5 minutos, onde eu vou fazer um exercício sistêmico com vocês, uma visualização, se o tempo me permitir, para que vocês levem essa memória da gratidão à figura materna nas nossas vidas. Então, de uma forma muito sintética, existem 3 leis que regem a dinâmica na vida que nós estamos vivendo hoje. Essas leis, independe de vocês acreditarem ou não, elas são reais. Como a lei da gravidade, ela nos mantém no corpo sobre a injunção dela, porque quem quer que desacredite da lei da gravidade e deseje se jogar do 10º andar de um prédio e bote suas pernas para fora, a lei da gravidade automaticamente vai puxar para o centro da Terra numa velocidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a pessoa provavelmente não vai ter êxito nessa queda. E isso é uma lei natural, como outras grandes leis que gerem a nossa vida no corpo. E existe uma lei, 3 leis sistêmicas de base, que foi descoberta pelo alemão Bert Helling, que morreu ano passado, e que Divaldo Pereira Franco falou que durante 20 anos, no seu périplo pela Alemanha, ele ficava tentando encontrar com Bert Helling, para agradecer a Bert Helling por revelar essas leis, mas ele não teve êxito nesse encontro de 2 nonagenários. Bert morreu, salvo engano, com 92, e Divaldo está ainda encarnado com 94, que é uma referência para o nosso movimento espírita. E lá, numa palestra que Divaldo falava sobre constelações familiares, que a benfeitora Joana de Anjos também tem uma obra chamada Constelações Familiares, mas que não fala da visão da constelação, da filosofia da constelação, ele dizia que eu sou muito grato por Bert ter feito o que fez, mas faltou a ele a reencarnação como uma das leis que poderia ser ajuntada às 3 leis reveladas por ele. Assim também, Carl Gustav Jung, no seu trabalho digno de nota, na psicologia analítica profunda, que permeia os nossos estudos nesta casa, pelo viés psicológico do nosso coordenador maior, que é o nosso querido Adenauer, nós percebemos que o Jung, eu tenho informações de bastidores, teve uma chamada no plano espiritual, salvo engano, foi uma palestra também do Divaldo, onde Joana de Anjos, a benfeitora, 50 anos ela estuda psiquiatria, psicanálise e psicologia, para escrever sua série psicológica com 16 livros, que começa com Jesus e Atualidade e termina com a Psicologia da Gratidão. O próprio Jung, que trouxe grandes contribuições para a psicologia, fazendo um salto além do Freud, ele vai também se perder, entre aspas, quando ele não consegue falar sobre a reencarnação. E ele é chamado no eixo. Você voltou, fez um grande trabalho, mas lhe faltou a revelação da reencarnação como uma possibilidade que Kardec trouxe, e outros que vêm depois de Kardec vão também contribuindo para trazer essa revelação, que é uma realidade, que é uma lei da vida, e que não é um dogma de fé dos espíritas, dos budistas, nem dos hinduístas. É uma lei que rege a vida. Mesmo que materialistas alguns sejam, ou ateus outros, todos eles estão dentro da lei da reencarnação. Então, Bert também não falou da reencarnação, mas trouxe 3 leis. A lei de ordem, que é a lei de hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. O que isso significa? A lei do pertencimento diz que quem pertence, pertence e não pode ser excluído. Então, portanto, todos nós pertencemos a um clã, e a gente, como pertencimento que é inerente à nossa vida, quando a gente se afasta ou exclui alguém do clã,
por algum motivo, sintomas aparecerão nos descendentes por uma tentativa natural pela psicologia, ou melhor, pelos campos informacionais que são trazidos pelo Rupert Sheldrake, que fala sobre os campos mórficos, que por natural informação que se passa de geração para geração, aquela pessoa tem que ser incluída novamente. E alguém pode manifestar um sintoma. Esse é o primeiro, resumidamente, a lei do pertencimento. A segunda lei, que aí no caso, com a metáfora, vocês podem imaginar o pertencimento, uma árvore com suas raízes fincadas no solo, e essas raízes fincadas, elas estão ali dando à árvore a condição de trazer os nutrientes que ela precisa para fazer brotar os frutos, as flores e os galhos. Então, as raízes é o pertencimento que todos nós devemos ter e não devemos esquecer disso. O tronco é a ordem. É a relação que se estabelece na família, na hierarquia, e aí vem o nosso escopo da nossa fala. A mãe e o pai vieram primeiro, e a lei de ordem diz, quem veio primeiro é grande, quem veio depois é pequeno, quem veio primeiro dá, quem veio depois recebe, e ponto. E o que há de mais importante nessa sentença é o ponto, porque não tem depois do ponto, quando algum paciente, um cliente, ou uma pessoa vem falar no consultório, mas é porque deixa eu lhe contar a minha história. Não tem história, você não sabe quem foi minha mãe, você não sabe o que meu pai me fazia, para a gente não interessa. Porque a lei de ordem diz que quem veio primeiro é grande, quem veio depois é pequeno. Quem veio primeiro dá, quem veio depois recebe e ponto. Então depois do ponto não tem, deixa eu contar minha história, você não sabe o que minha mãe me fez, ela me doou para isso, ela fez aquilo, ela me espancou, não importa para a gente, eu vou explicar por quê. A terceira lei é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, que a gente podia estabelecer nas relações entre iguais. Normalmente a gente pode trazer essa lei, eu tenho fala sobre isso, sobre a relação afetiva na visão sistêmica espírita, e que lá a gente vai dizer que o casal, eles devem ter uma equanimidade, um equilíbrio nessa lei de dar e receber, porque quando isso não existe, pode se virar, ao invés de uma relação conjugal, uma relação parental, onde a gente procura no pai a substituição do pai biológico, ou procura na mulher a substituição da mãe. E isso gera um emaranhado nas dinâmicas dos casamentos, e a gente às vezes não sabe por que isso acontece. Essas três leis ficaremos com a da ordem. A da ordem, portanto, seria o tronco da árvore, que numa imagem que Bert Helling traz, ele vai dizer que o tronco da árvore, ou melhor, a ordem, é como se fosse o jarro, que contém dentro dele a água. O jarro, ele é o continente, portanto tem um conteúdo, que é a água. Se eu quebro o jarro, a água, que é o amor, ele se espalha. Portanto, é preciso que haja ordem para que o amor siga adiante. Sem ordem, o amor não consegue seguir adiante na visão sistêmica. Então, a ordem é a água, o vaso é a ordem. Ou seja, o vaso seria o respeito a essa lei de ordem natural e legítima, que são os nossos pais que vieram antes. E, portanto, devemos honrar e agradecer sempre. Deixando o pai de lado, ó pai, fica um pouquinho de lado, me perdoe os papais. Vamos agora abordar sobre a condição da mãe, dessa figura tão importante e que, por motivo da palestra, é nela que eu vou me ater na tarde de hoje. A mamãe, por mais que ela tenha qualquer tipo de comprometimento, como eu citei antes, foi no seu ventre que por 9 meses ou 7, alguns, nós passamos o período do seu amor dedicado, por mais que ela tenha sido motivo de um estupro, se você tiver sido nascido por motivo de um estupro, se foi um amor que foi fortuito de uma noite, para nós não interessa. O importante é que ela poderia do estupro fazer um aborto, mas deixou que a vida seguisse adiante. Ela poderia de uma noite, de uma relação fortuita, tirar você e não deixar que a vida seguisse adiante. Ela, queira ou não queira, mesmo que ela geste você por 9 meses e tire do seu ventre, coloque numa lata de lixo, ela deu 9 meses de amor, da sua nutrição, para que você seguisse com a vida, independentemente do que ela possa ter feito depois. Esse é o primeiro ponto para que em nenhum momento nós, filhos, e que eu já cometi muito isso também, quando eu falo aqui, eu falo de mim primeiro. Nós fazemos isso muitas vezes, ou melhor, eu fiz isso muitas vezes, julgar minha mãe, criticar minha mãe, condenar minha mãe, ter pena de minha mãe e querer fazer inversão de ordem, dar ordem a ela, dar sermão nela, quando na verdade isso não cabe. Quando você faz isso, qualquer um de vocês que fazem isso, vocês estão fazendo uma inversão dessa ordem, que é a lei que eu disse, a lei de ordem. E quando isso acontece, vocês se desempoderam, vocês perdem a força que a mãe lhe traz para que você consiga seguir no fluxo da vida. Isso é fundamental para que vocês compreendam dentro de uma imagem que eu vou trazer para vocês. Percebam um rio.
Um rio caudaloso, que produz águas abundantes, que vão culminar em afluentes, e que esses afluentes vão culminar no oceano. Ele vai caminhar sempre para o oceano, que é o oceano da bem-aventurança, que é a consciência suprema. Vamos fazer uma imagem, como se todos nós estivéssemos voltando para Deus. Imagine-se esse rio caudaloso, que vai fazendo suas águas descerem a rio abaixo, passa por cachoeiras, cascatas, e uma dessas cachoeiras que chega a gerar um outro rio menor, um braço de rio menor, imagine se esse rio aqui inverte isso e deseja não ficar num patamar menor e faz isso. O rio maior, o rio fonte, continua vertendo água, ele não perde sua força, mas o rio que se rebelou, que quis ficar maior que seu rio fonte, ele vai acontecer o que naturalmente com ele? O que é que acontece? O que é que acontece? Vai. O rio fonte está aqui, águas brotando. Esse está recebendo, água indo para baixo. Esse aqui se rebela e faz isso. Levanta e fica acima do rio fonte. O que é que acontece com ele? Ele seca. Ele perde a força. Ele perde o fluxo do amor. Ele perde o fluxo da vida. É isso que acontece quando, na relação parental com a nossa mãe, especificamente também com o pai, mas falamos da mãe, quando você inverte a ordem dentro do clã, na constelação da família, você deixa de receber a força do materno, que verte com toda abundância para você, mas isso acontece quando você julga um papai, julga a mamãe, critica a mamãe, sente comiseração pela mamãe, sente pena da mamãe, e isso você está dizendo, mamãe, eu vejo você como um destino muito infeliz, e por isso, por amor cego, que é o amor cego, porque ajuda para um papai e para uma mamãe, melhor para a mamãe, não vou falar papai, é uma forma de ajudar de um outro espaço, de pequeno. E muitos de nós invertemos e queremos ajudar a mamãe pelo sofrimento, por nós não suportarmos o destino dela, porque ela nos deu a vida, e por ser essa grande contribuição, como foi propagada pelos poemas e pela veneranda, pelas mãos do nosso apóstolo Chico Xavier, do Espírito Irmão X, nós percebemos a grande importância que é da figura materna na vida. E quando nós temos uma mãe, como disse Humberto, pode que todos nos esqueçam, os irmãos, os nossos parentes, mas se você tiver uma mãe, ela vai estar sempre lembrando de você, mesmo desencarnada que ela possa estar. Então a mãe é essa figura tão relevante na construção da vivência do nosso núcleo familiar, que aí eu também indico outro livro, que é essa Vivências do Amor em Família, que foi uma organização de Luiz Fernando Lopes, que vocês têm aqui todas as preleções de Divaldo, e ele transcreveu tudo aqui, e gerou um capítulo chamado Maternidade e Amor, a bênção da maternidade, que são várias falas sobre a maternidade, sobre o materno, que é muito interessante também. Então, nessa perspectiva, quando nós nos colocamos numa condição de maior que nossa mãe, nós deixamos de receber a força da mamãe. E o que é que acontece? Você perde a força dela. E normalmente, na constelação, quando você não honra a mamãe, você perde o sucesso na vida. Quando você não honra o pai, você perde a coragem de seguir adiante. São duas energias que permeiam essa dinâmica, queiramos ou não. Então, no exemplo que eu vou tentar ilustrar, como é que eu fazia num comportamento de inversão de ordem muito, muito clássico e de desempoderamento da minha energia e de sabotagem da minha felicidade, porque eu assumi um lugar na relação com minha mãe como se eu fosse mãe dela ou pai dela. Eu vou exemplificar. Fui da área de saúde, formei, me graduei, segui minha caminhada. Na faculdade, eu começava a dizer, minha mãe, a senhora não pode, a senhora está tendo glicosúria. Olha a sua urina, minha mãe, está cheia de formiga. Pode ter certeza que está com 3 ou 4 cruzes no exame do sumário. Ela, não, você é pressionista. Quem é você para me dar ordem? Olha as formigas, minha mãe, ela é diabética. Olha quanta formiga, a senhora não está vendo que a senhora está no oba-oba? A senhora come pão branco, a senhora come macarrão, a senhora come tudo, come doce, come bolo. O que é isso, minha mãe? A senhora não está tendo noção do que é a vida, não? A senhora precisa caminhar. Quem é que faz isso Qual é a pessoa que tem condições de dizer isso para outra pessoa? É um pai e uma mãe para o filho. Eu, como filho, eu não tenho o direito de dar sermão em minha mãe. Eu não tenho o direito de dar orientações desse lugar como se eu fosse maior do que ela. Eu tiro a força dela. E o que é que ela fazia? Como ela sabe que o apelido dela é Helenoba.
Helena do Oba-Oba, porque ela disse, eu sou Oba-Oba mesmo. Ela fez o e-mail dela assim, ó, helenoba@bol.com.br. Ela tem esse e-mail há muito tempo, ela assumiu que ela é Oba-Oba. Eu sou Oba-Oba mesmo, eu faço o que eu quero, se eu tiver um derrame, você vai cuidar de mim, e aí vai ter que... Minha mãe, mas não é o problema de cuidar, é a senhora ficar sequelada, com fralda na cama, e limpa xixi, limpa cocô. Aí ficava no lugar de sermão em cima da velha. A velha resistia e reagia, e não recebia nada do que o filho dizia, porque ali eu estava contrariando a ordem. Eu estava falando de um lugar de maior do que ela, e eu nunca vou poder ser maior, porque por mais que os pais cometam equívocos, vocês são metade papai e metade mamãe. 50% da sua biologia é de seu pai, e 50% da sua biologia é de sua mãe. Quando você desonra o pai, desonra a mãe, você está desonrando metade de você na configuração biológica da informação que eles trouxeram para gerar a vida que segue em você. Por isso que em qualquer momento, a desonra a um pai e uma mãe é desonrar vocês mesmos. E aí eu aprofundo. Na dinâmica, quando eu fui me aprimorando com as formações, comecei a me aprofundar nos conhecimentos sistêmicos, eu percebia que eu podia falar de um outro lugar, de um lugar de filho, que reverencia o maior, porque ela veio antes, só ela sabe a dor de caminhar nos próprios sapatos dela. Só suas mães sabem as dificuldades que elas enfrentaram para gerar a vida que vocês têm hoje, mesmo às custas de algumas coisas que não sejam contribuição na vida de vocês. Mas hoje, de um lugar de adulto, de um lugar que vocês cresceram, vocês podem dar à sua criança ferida aquilo que faltou. Aquilo que vocês não receberam, por alguma falta, vocês deixam de lado e dizem assim, agora eu cresci, mamãe, e eu posso dar a mim o que faltou a senhora me dar. Porque como adulto, de um lugar de adulto, eu posso nutrir a minha criança interior e ficar com aquilo que foi cheio, o que a senhora me deu, que foi o bem maior, que foi a vida. E no movimento de reverência a essa mamãe, vocês conseguem tomar força, mesmo que vocês não sejam coniventes, não concordem com o que ela faz, vocês não são obrigados a concordar e nem alinhar com o que ela tem feito de equívoco, mas isso cabe a ela, diante da consciência dela, reparar-se no nível do que cabe a ela, e não a um filho ficar querendo criticar, julgar, avaliar, ter pena, ter dó dos seus pais. Quando eu mudei a forma de abordar, a minha forma foi outra, minha mãe acolheu. Eu cheguei para ela e disse assim, minha mãe, eu te amo tanto, minha velha. Olhe bem, um esforço interno, porque o arrogante e o prepotente estava em mim, que queria falar desse lugar, de maior, porque eu tenho em mim um arrogante, um prepotente, um egoísta, um despótico. Todo o meu passado escabroso de iniquidade de dor dos personagens fazem parte do personagem em latência no Flávio que eu sou hoje. Mas eu tenho registros que estão no meu inconsciente e que às vezes ficam na sombra e que em algum momento eu posso acessar dentro das circunstâncias que aparecem. E nessa dinâmica com minha mãe, e eu vou abrir publicamente, que eu já falei em várias palestras, eu trabalho com terapia de regressão e outras ferramentas, eu sei, e nas mediúnicas também, que eu fui marido dela. Vivi aqui em Cachoeira, na Bahia, fui um senhor de genro perverso, dei chibatada em negros, e é normal, porque eu era senhor de engenho, como eu fui centurião romano, degolei e mutilei muitos cristãos, e ok, era o que nós outros fizemos no passado, escabroso, de iniquidade de dor. Quem aqui não tiver que ser equivocado, que atire a primeira pedra. Então, centurião romano, trago o mesmo biótimo, sou o nome Flávio, venho com a característica daquele homem piedoso, como Públio Lentulus, que também foi um senador covarde, quando foi Públio Lentulus Sura, e que era o próprio bisavô dele que perseguia os seus desafetos políticos e cegava. Veio como Públio Lentulus, casado com Lívia, no livro Há 2000 anos, depois ele reencarna como Nestórico, no livro 50 anos depois, Padre Damião, ele foi Padre Manuel da Nóbrega e foi Emmanuel, mentor de Chico, e hoje está encarnado em São Paulo com 20 anos, esse ano de idade. Olha a história de um espírito, Paulo de Tarso, assassino covarde, como Saulo de Tarso, matou, mutilou e perseguiu cristãos, foi apedrejou Estevão, primeiro mártir do cristianismo, depois se converteu na estrada de Damasco e se tornou Paulo, o grande apóstolo dos gentios que levou a todo o Ocidente e Oriente o evangelho do Cristo. Então, quando eu falo de que eu fui um centurião, não me julguem, porque eu tenho um Paulo como exemplo e tenho um Emmanuel. Eu sou uma raia miúda diante desses homens. Então, quem somos nós para podermos ficarmos presos aos equívocos e delitos do passado? Eu estou no meu processo de autodeterminação e de construção de um homem novo. Isso só serve para ver que eu preciso olhar como ser humano que sou, comum e imperfeito. E na minha condição de comum e de imperfeito, eu me perdoo, eu me aceito do jeito que eu sou e faço minha caminhada para que eu possa caminhar além daquilo que eu pude alcançar nas encarnações pretéritas. Então, na perspectiva disso tudo que eu me desnudo publicamente diante de vocês, eu aí acessava em mim, como minha mãe foi lá em Cachoeira, minha mulher, meu pai era o capelão,
que divergia de mim, porque eu era um escravocrata, e ele era um abolicionista. É normal que ele quisesse divergir de mim. E, no entanto, ele volta como meu pai, eu volto como filho, minha mãe como minha mãe. E essas são as dinâmicas das encarnações que vão determinando os vínculos de afeto e as aproximações naturais que vão existindo. Na perspectiva, portanto, de falar para ela de um lugar de filho, isso que a constelação não contempla, que é o que Divaldo falou, a dinâmica da reencarnação permeia isso. Então, nós nos ajustamos no clã, nós temos a família que precisamos para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento. E, portanto, estamos caminhando com o pai que precisamos e com a mãe que precisamos. Portanto, devemos honrá-los. É o que a gente merece. O que você tem de pai e mãe é o que vocês estão merecendo. Porque as construções que vocês fizeram foi para que houvesse esse ajustamento. Então, é melhor conviver com eles da forma mais harmônica possível. Então, quando eu me coloco para falar com minha mãe do lugar de filho, do lugar de menor, eu digo para ela, ô minha mãe, um esforço interno, porque a raiva que eu tinha era muito grande. Uma raiva, se eu pudesse, pegava o chicote do homem velho e lapeava ela toda. A vontade interna era essa, lapear toda, como se fosse teimosa, comendo tudo. A raiva que acessava em mim, do homem velho, era essa. Mas o homem novo, que olha, que está autodeterminado, que quer se transformar, que está no processo de autodescobrimento, não cabe mais isso, esse despotismo. Ela é sua mãe, você veio como filho para ficar menor do que ela. Eu digo, minha mãe. Aí foi um momento interno que eu tive mesmo de olhar para dentro. Eu digo, minha mãe, eu te amo. Aí foi verdade. Eu amo a senhora. Eu gostaria tanto de gozar da sua presença por um tempo maior do que aquele que a senhora está fazendo com a sua vida, minha mãe. Como seria para a senhora ter um olhar mais carinhoso com a sua saúde física? Eu queria muito gozar da velhice ao seu lado, para a senhora poder viver comigo e a gente viver junto momentos incríveis, minha mãe. Ela aí se desarmou, ela aí baixou a guarda, ela aí soltou, porque de uma posição de humildade, você consegue acessar muito mais o outro do que do lugar de egoísmo e de prepotência. Quando você faz isso, você se coloca no seu lugar na ordem de filho, de pequeno, de menor, que veio depois da mamãe, que veio antes, e que caminhou com os sapatos dela e sabe as dificuldades dela, que ela pode olhar assim, não, eu sou grande, ele é pequeno, ele agora fala comigo de um lugar de humildade, aí eu vou passar a ouvir. Aí ela começa a fazer alguns ajustes, fazer algumas pequenas mudanças, mas o espírito recalcitrante que ela ainda continua sendo, ela continua fazendo as escolhas dela e eu, do lugar de filho, respeito a escolha dela. Então a condição básica na dinâmica com a mamãe é respeitar o que ela é, do jeito que ela pode ser, porque só ela sabe a dor e a delícia de ser o que ela é. Nessa perspectiva, quando nós nos colocamos nesse lugar, nós recebemos toda a força que vem do materno. E podemos, agregando isso em nós, fazermos na terra as contribuições que é todo o esforço das nossas ancestralidades. Porque no exemplo que eu trago, eu tenho uma avó, que é a mãe de minha mãe, que é minha avó querida, que praticamente me criou. Ela morreu com 94 anos. Ela era lavadeira, lavava de ganho. E eu me honro e agradeço isso. Ela dizia que lavava para os brancos. Eu sou filho de uma quarta geração de escravos que viveram, minha bisavó ou triavó era escrava, então eu sou negro na descendência do que me vem no meu clã. Mas minha avó, portanto, que é a geração seguinte, a segunda geração, ela lavava roupa, era analfabeta, não fazia um ó com copo, dava um copo, ela não conseguia fazer um ó. Ela gestou minha mãe, minha avó levou minha mãe aí adiante dela. O esforço de minha mãe, minha avó lavando roupa, fez com que minha mãe chegasse ao 2º grau e se formou no ICEA, no magistério, na época que o ICEA era um grande colégio. Instituto Central Isaías Alves, ela falava com tanto orgulho. E ela se tornou magistério, ela não conseguiu ir para a universidade, mas ela honrou a vida da mãe fazendo o esforço de ir além do que a mãe pôde proporcionar. E eu, como filho dela, ela conseguiu nos levar adiante, chegando ao nível superior, pós-graduações e por aí vai. Então, a força do sistema que segue adiante, na visão da hereditariedade, aqui a gente não está trazendo a reencarnação, porque a gente sabe que a reencarnação permeia tudo isso, nós estamos, quando fazemos esse fluxo da vida seguindo, honrando os nossos ancestrais, a gente está dizendo sim para a vida de minha avó como foi, a vida de minha mãe como pôde ser, e a minha vida, o que eu faço do esforço que eles fizeram para que a minha vida se tornasse mais leve. E muitos de nós sabotamos isso. Por quê? Porque pela necessidade do pertencimento, nós ficamos em movimentos de boicote, sabotagens internas, para fazer pertencimento ao clã, nós não deixamos o dinheiro chegar na nossa vida, nós escolhemos parceiros para poder honrar a mãe que teve um parceiro que foi violento, que foi abusivo.
E a gente não entende por que se reproduz os padrões. Quando não é da própria mãe, é de um ancestral que foi excluído, e o sistema, como leva informação, isso já é a explicação da ciência, as informações são passadas adiante pela hereditariedade, e a informação levando-se a cada um de nós trazemos informações da nossa ancestralidade, independentemente da reencarnação aqui. Então, quando a gente faz isso, que minha mãe me leva a um nível superior, eu estou honrando ela e dignificando ela pelo contrário do que eu queria fazer. Porque no início, Célia, eu ao invés de seguir minha força, do poder que ela me trazia, eu sabotava, até 18 em ponto, eu tenho 13 minutos, não? Não, então eu vou ter que fazer a dinâmica de fechamento, então eu vou ter que passar uns 5 minutos, tá bom? Vamos lá, então eu vou finalizar até 55, pode ser? Ou 53? Então vamos lá, finalizando, na dinâmica do que ela me fez, ela me passa essa força e eu fazia o quê? Inconscientemente, sabotava meu progresso material, porque minha avó pobre, semi-analfabeta, ela dizia, meu filho, minha casa é uma casa de taipa. Eu digo, como assim? Taipa, e chão, não tinha chão, era barro, a gente jogava areia no Natal e jogava folha de pitanga, para enfeitar. Eu digo, minha mãe, isso me honra. Eu olho para isso assim, nossa, minha avó foi assim, foi, e a gente foi criada assim, e dessa criação eu consegui chegar no 2º grau, e nesse 2º grau eu consegui jogar você na universidade, me fez ir para a escola técnica, ela queria um sonho, que ela queria ver a gente de camisa azul, porque ela adorava quando eu estudava no ICEA, o pessoal da escola técnica, e ela foi vendo que o esforço dela valeu a pena. Se eu, Flávio, fico no menos, não me permitindo ir além dela, ela vai dizer, nossa, meu esforço não valeu, porque todo o esforço que minha avó teve para me fazer chegar onde eu cheguei, e que eu tentei tornar a vida dele, o destino dele mais leve, ele sabota e boicota, e fica no menos das possibilidades que ele alcança. Então, por muito tempo eu ganhava menos, eu chegava a ganhar X, eu diminuía, porque eu estou me afastando muito deles. Minha mãe ganha 1.100 e meu pai 1.800. Então, ele disse, são pobres, toma um empréstimo consignado no Banco do Brasil, tirou 500 de um, que um ganha 1.100, outro ganha 500. Então, é uma vida de pobre. Aí eu ficava, nossa, eu não posso ganhar 5 mil, 6 mil, porque eu ganho muito mais que meu pai, como é que eu vou fazer? Aí vem aquele movimento interno de querer honrar, que é devolver o dinheiro. E aí você, como não quer devolver, você ganha menos para não ter que devolver. Então, tem uma dinâmica psíquica que envolve isso aí, que só vocês, olhando para dentro, que vocês conseguem perceber. Foi quando eu percebi que não precisava mais me sabotar. Eu pude caminhar com mais, e ela olhava para mim e dizia assim, nossa, meu filho, como é bom ver você evoluindo, como é bom ver você crescendo, você pode ter um carro que eu não pude ter, você pode ter uma casa melhor do que a minha. Ela fica feliz no movimento de crescimento, pelo contrário que eu imaginava. Se eu me distanciasse dela, ela ia ficar olhando para mim como se fosse, nossa, ele foi e me deixou. Não, o sistema faz o esforço para que a vida seja mais leve para os descendentes que venham depois. Então é necessário, para a gente fazer a dinâmica de fechamento, que vocês honrem as suas mamães, para que vocês consigam beber do leite do mel, do que é a vivência de receber essa força do materno na vida de vocês. Teria muito mais coisas para nós falarmos, muito mais conteúdo dentro dessa visão, que é um assunto que muito me agrada, mas fiquem com isso, na visão da relação com mamãe, ela é grande e você é pequeno. Vocês podem atuar ajudando mamãe e papai? Pode, como do lugar de pequeno. Você pode deixar que ela, grande que seja, ela lhe peça. E se você puder ofertar, você oferta do lugar de filho. E não do lugar de maioral, porque você foi além. Você nunca pode ir além. Você pode até que parar, porque você nunca vai poder ser maior do que quem veio antes. Porque quem veio antes sabe todo o esforço do que foi viver, a condição de todo o sofrimento e a angústia daquele sacrifício feito para que a vida seguisse adiante. Para a gente não perder, fazemos então esse exercício sistêmico, que vai ser uma grande contribuição. Eu vou fazer aqui, eu peço que, se puder, diminuir um pouco a luz, e vocês apagarem, não toda, mas assim de um jeito que fique uma luz, vocês fechem os olhos, e eu vou conduzir, baseado num movimento que eu tenho de cabeça, mas eu prefiro seguir ouvindo aqui, para eu não me perder. Você também, Celinha, pode fazer, viu? Vai ser muito bom para todos nós. Pode ter certeza. Então vamos lá. Fechem os olhos de vocês, para vocês perceberem a força da mamãe. Feche os seus olhos. Coloque-se numa condição confortável. Busque inspirar lenta e profundamente. Lenta e profundamente. E vejam diante de vocês, imagine-se agora diante de sua mamãe. Todos vocês vejam a imagem da sua mamãe na sua frente. E diga para ela:
Se eu pudesse, minha mãe, eu te salvava. Se eu pudesse, minha mãe, eu mudava o seu destino. Se eu pudesse, eu faria algo grandioso por você. Mas eu não posso. Eu não dou conta, minha mãe. Isso é muito grande para mim. Em homenagem ao seu amor por mim e a gratidão que eu tenho pela senhora, eu vou cuidar bem do seu filho, que sou eu que sou seu filho. Vou cuidar bem de mim mesmo. E estarei aqui para a senhora com a gratidão cheia do que foi possível a senhora me ofertar. E daqueles que te reconhecem com muito respeito. E assim, minha mãe, eu vejo você, agora eu vejo você. Imaginem ela agora sorrindo para vocês, sorria para ela. E pode te ajudar também, vendo atrás da mamãe o vovô e a vovó, o pai e a mãe dela. E olhando então para a vovó e para o vovô, vocês podem dizer, e você concorda no seu coração, que eles são os pais da mamãe e não vocês. E que na mamãe, a força dos dois vive e segue adiante. Qualquer que tenha sido o destino dos vovôs e da vovó, qualquer que tenha sido a sua realidade. E então, como se você se curvasse, como os orientais fazem, imaginando e visualizando na posição de namastê, em profunda reverência ao seu pai e à sua mãe, que é um movimento cheio que diz assim, eu agora tomo a força dessa realidade como ela é, do jeito que pôde ter sido, da forma que foi possível. E assim segue com vocês no seu coração. E olhando para frente, tendo a mão da sua mãe, da destra dela na sua cabeça, percebendo toda a força dos ancestrais, de vovô, de bisavó, de triavô, toda aquela geração que veio antes, que todo o esforço que eles fizeram segue a vida, o fluxo em você. Vocês olham para frente e olhando para frente, vocês dizem sim para a vida. Vocês dizem sim para o que é possível. E olhando para os pais ou para a mamãe por cima do ombro, você diz, agora eu te vejo, mamãe. E reconheço o seu esforço. Mas eu deixo com você aquilo que é seu. E levo comigo aquilo que é meu. Se o seu destino foi pesado, ele pertence a você. Mas com a força que a senhora me deu, eu vou tornar o meu destino mais leve, por honra e gratidão a todos que me antecederam. E nesse sentimento de gratidão, nós nos despedimos, honrados e agradecidos pela oportunidade de hoje falarmos sobre essa figura tão importante em nossas vidas, que é a nossa mãe. E com a prece da Ave Maria, em reverência à grande mãe do nosso Messias, eu finalizo minha exposição dizendo assim, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, ora por nós, criaturas pequeninas e endividadas, hoje, agora e sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Muita paz a todos. Obrigada, Flávio. A